Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 7. Samuel subjuga os filisteus em Mispá. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-Cá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Amém? Para refletir, há uma sequência a ser observada no relato de hoje. Notem que, primeiro, o povo dirigiu lamentações a Deus, orou, chorou e, por se voltar a Ele de todo o coração, deu ouvidos à voz de Deus por meio do profeta, livrando-se de tudo o que lhe trazia maldição, arrependendo-se de seus maus caminhos e confessando seus pecados. Essa, meus irmãos,
é a fórmula para se obter o perdão e a salvação. A busca de Deus para salvar o pecador pode ser um processo lento, gradativo, rápido ou até instantâneo. Vamos analisar alguns exemplos bíblicos para entendermos cada situação. Primeiro, processo lento. Manassés, um dos piores reis de Judá. Manassés era tão sanguinário que não via problema algum em sacrificar seus filhos a deuses pagãos e, segundo a tradição, mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Era tão cruel que as Escrituras dizem que ele fez o povo tornar-se pior do que as nações que Deus havia destruído, segundo a Crônicas 33:9. Detalhe: ele começou a reinar aos 12 anos de idade e reinou 55 anos. Foi tempo suficiente para inúmeros apelos divinos. Só quando foi afligido e preso como um animal, orou, se humilhou e se arrependeu diante de Deus. Uma oração e Deus o cobriu de perdão. Processo gradativo. Que melhor exemplo do que o do apóstolo Pedro? Pedro era impulsivo e autossuficiente. Queria estar sempre perto de Cristo, sempre se adiantando em falar, sempre se adiantava em agir. Era uma pedra bruta, mas o Senhor o foi lapidando com paciência e amor. As suas epístolas provam a mudança ocorrida na vida daquele homem, e a sombra de Jesus projetada em sua vida fazia com que até a sua sombra manifestasse a glória de Deus. Atos 5:15. Processo rápido. Se teve um processo que foi rápido, foi o de Zaqueu, de cobrador de impostos fraudulento a cristão honesto. Bastou um olhar do Salvador, bastou o tempo de uma refeição para que o homem corrupto fosse transformado em homem de bem. Lucas 19:1-10. Processo instantâneo. Creio que não há na Bíblia um processo entre conversão, arrependimento e salvação mais rápido do que foi com o ladrão na cruz. Aquele homem não teve tempo e nem oportunidade de descer da cruz, ser batizado e recomeçar sua vida transformada. Ele só teve a chance de abrir o coração, se arrepender e clamar por ajuda. Só que ele estava diante do Senhor do universo, da água da vida e do doador da vida aos que nele creem. Aquele homem clamou à pessoa certa e morreu com a fiel promessa da ressurreição para a vida. Que tipo de processo você viveu ou tem vivido? Existem 3 fases na vida cristã. A primeira acontece como vimos nos exemplos anteriores. Deus tem maneiras diferentes de alcançar seus filhos, porque Ele nos fez cada um com seu jeitinho especial. O que o Senhor realizou na vida daqueles personagens foi o processo de conversão. Após essa fase iniciar-se, então a fase da santificação também, e essa dura enquanto há vida. Deus não quer apenas uma entrega emocional e passageira. O encontro real com Cristo promove constante crescimento espiritual. Segundo Coríntios 3:18. Não bastava os filhos de Israel pedirem a ajuda de Deus, eles precisavam fazer aquilo de todo o coração, para que então pudessem iniciar a outra fase do processo, a santificação, o andar com Deus. Eles ainda se apoiavam na figura de Samuel,
e não no Senhor seus pecados os havia afastado tanto dele que não se sentiam seguros em buscar por si mesmos o socorro divino. Vendo em Samuel um homem de Deus, sabia que o Senhor aceitaria a oração de seu fiel servo. A resposta favorável do Senhor à oração de seu profeta deveria ser para Israel uma prova inequívoca de que não os havia rejeitado, de que por mais longe que tivessem ido, Deus estava disposto a perdoá-los e transformá-los na poderosa e feliz nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. Mas, e quanto à terceira fase? Esta é especial e definitiva, a glorificação. Porém, dependemos do êxito das duas anteriores para podermos alcançá-la. Precisamos erguer em nosso coração, dia após dia, um monumento chamado Ebenezer. Reconhecer que dependemos totalmente de Deus em todas as circunstâncias é o que nos coloca no centro de sua vontade e o que nos guiará para casa. Quando Jesus voltar, Ele não espera nos encontrar perfeitos, e sim perfeitamente dependentes do Espírito Santo. Se formos obedientes à sua palavra, não temos o que temer. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20, 20. Amém?